Olá, leitores da Lendo Livros! Seguimos acompanhando Dante pelas regiões do além-túmulo. Neste momento, avançamos pelo paraíso. A Divina Comédia de Dante Alighieri, Paraíso, canto 15. Dante encontra Cássia Guida, seu trisavô, que desce da cruz para vir até ele. Cássia Guida o acolhe paternalmente, assim como Anquises fizera com Enéas nos Campos Elíseos, na Eneida. O poeta então lhe pergunta seu nome. O trisavô responde-lhe depois de descrever a Florença de seu tempo e a própria morte. A cidade é apresentada como pacífica e honesta, diferente da época de Dante. Cássia Guida morre em uma cruzada. A vontade de fazer o bem, no qual o amor corretamente inspirado se resolve, assim como a cupidez se resolve gerando mal, silenciou a doce melodia e cessou a vibração das sagradas cordas que o céu distende e toca. Mas, como podem esses entes divinos serem surdos às pregações dos homens justos, se aqui calaram ao mesmo tempo e harmoniosamente para me ouvirem? Por amor às coisas que não duram, é justo que chore aqui, eternamente, sua dor, quem se despojou do amor certo. Como pelos ares tranquilos e puros, dispara inesperadamente uma luz incandescente que desvia o olhar antes sereno, a semelhança de uma estrela que muda de lugar, não fosse para manter-se igual à luz de onde veio e logo apagar-se. Assim, desceu uma alma do braço direito até o pé da cruz, correndo como um astro brilhante daquela constelação, sem se afastar da cruz, mas riscando com um sulco luminoso a semelhança de uma chama atrás do alabastro. Aquela luz falou-me a semelhança da pia sombra de Anquises, que se adiantou, se dermos fé à nossa maior musa, quando viu seu filho nos Campos Elíseos. Abre aspas. Ó sangue meu, ó graça de Deus, infusa largamente do alto a quem, como a ti, a porta do céu já foi descerrada 2 vezes? Fecha aspas. É o trisavô de Dante quem fala, Cássia Guida. A alusão à Eneida de Virgílio diz respeito ao canto 6. Abre aspas. Venceste, enfim, piedosa dura estrada. Como esperava? És tu, meu caro Enéas? Fecha aspas. Virei-me em sua direção e depois voltei-me para onde estava minha senhora. Estupefato, ora mirava um, ora outro. Nos olhos dela resplendia um sorriso tal que acreditei ver a graça do paraíso. Então daquela alma, que jubiloso eu ouvia e via, acrescentou as primeiras palavras, outras que não compreendi, tão profundas eram. Não lhes escondeu o significado por mera vontade, mas por necessidade, pois seu conceito se sobrepõe ao dos mortais. E quando o arco do ardoroso afeto foi liberado, sua fala desceu em direção ao alvo, o intelecto. A primeira coisa que compreendi foi: Bendito sejas, ó Trino e Uno, que com os meus descendentes és tão cortês. Um distante e grato desejo, extraído da leitura do grande livro do qual não se muda, nem o branco nem o escuro, solucionaste, filho, dentro desta luz da qual te falo, graças àquela, ele se refere a Beatriz, que te vestiu de plumas para este voo até aqui. Crês que teu pensamento penetre no meu por força daquele que é o primeiro, assim como deriva de um conhecimento dos 5 ou dos 6, e não perguntas por que entre todos os beatos desta ciranda sou o mais contente a quem melhor te acolhe aqui. Crês, na verdade, já que tanto os espíritos maiores quanto os menores miram o espelho no qual o pensamento se manifesta, antes mesmo de se pensar. Mas, para que o sacro amor, que velo perpetuamente e me dá sede do doce desejar, cumpra-se melhor, tua palavra deve soar com liberdade, franqueza e alegria. A vontade e o desejo teus, pois a minha resposta já está decidida. Voltei-me para Beatriz, que entendeu meu desejo de falar e cujo sorriso abriu-me as asas para um voo maior. Comecei então.
Quando a primeira igualdade vos criou, deu a vós o afeto e o juízo igualmente, e o sol que vos ilumina e incendeia nos dá calor e luz tão iguais que não há com o que comparar. Mas nos mortais, o sentimento e o siso, pela razão que conheceis bens, manifestam-se muito diversamente. E eu, como mortal, sinto essa desigualdade. Porém, quero agradecer-te afetuosamente o acolhimento paternal e alegre que me deste, e suplico a ti, vivo topázio, encastoado nesta preciosa joia dos céus, ele se refere à cruz, a dizeres teu nome. Ó fronde minha, que piedosamente esperei, fui tu a raiz. Com tais palavras, começou a responder, e disse em seguida: aquele que te deu o nome de família, ele se refere ao sobrenome Alighieri, e que há mais de 100 anos dá voltas no primeiro terraço do purgatório, é meu filho, teu bisavô. Convém que abrevie sua longa pena com tua compaixão. Florença, quando ainda era cercada pelos primeiros muros, onde ainda se ouvem os sinos tocarem a terça e a nona, estava em paz e caminhava sóbria e honesta. Não se usavam pulseiras requintadas nem diademas, tampouco saias recamadas ou cinturas mais salientes que a pessoa. As filhas ainda não preocupavam os pais, pois o tempo de casarem e dote não iam nem além nem aquém da medida. Não havia casa de famílias vazias, nem sardanapalo aparecera para mostrar o que se podia ver apenas na alcova. O celatóio ainda não superara o Monte Malo. Ele se refere às colinas das quais se avista Florença e Roma, respectivamente. Mas o faria tanto na altura quanto na queda. Vebelincion Berti andar com um cinto de couro, com fivela de osso e a esposa com o rosto lavado, sem pintura. Também encontrei os Nerli e os Vecchio, contentes, vestindo peles sem enfeites e suas mulheres em casa fiando alegres. Ó, felizes senhoras florentinas, pois tinham como certa sepultura na terra natal, e estavam longe de ser abandonadas no leito pelos maridos, ávidos pelo comércio em França. Solícita, uma senhora velava o berço do filho, empregando aquele idioma materno que agrada tanto ao pai quanto à mãe. Outra, enquanto desfia o novelo na roca, narrava para a família os feitios dos troianos, romanos e fiesolanos. Seria espantoso topar naquela época com uma quianguela ou um lapo salterello, como hoje é o ver um Cincinato ou uma Cornélia. Ele se refere a quianguela, que era lasciva e desonesta, e lapo saltarello, um juiz cheio de vícios, segundo fontes do século XIII. Já Cincinato e Cornélia foram exemplos de virtuosidade na Florença de Dante. Enquadra assim, suavíssima e singela, sob a cidadania amena e bela, no acolhimento de uma pátria bela, emergi por Maria, entre as ais, a vida. E fui batizado no antigo batistério, tornando-me cristão de nome Cassiaguida. Moronto e Eliseu foram meus irmãos, e minha mãe nasceu no Vale do Pó, de onde veio o teu sobrenome. Depois, acompanhei o imperador Conrado. Ele se refere ao Conrado II da Suábia, que participou da Segunda Cruzada em 1147, na qual Cassiaguida morreu. Em cuja milícia, pelas boas obras e por mérito, fui feito cavaleiro. Neste tempo combati o pecado, defendendo a vossa justiça que os infiéis usurpam por culpa do pastor. O pastor aqui ele se refere ao Papa. Ali, por aquela gente torpe, fui liberado do mundo falaz, cujo amor deturpa muitas almas, e do martírio vim para esta paz. Fim do canto 15.